O que deveria ser mais importante, a nossa família ou a igreja? Essa é uma das perguntas que nós vamos responder na lição 9, que nos fala sobre promessas para pais e filhos. Além disso, nós vamos ver também desafios e responsabilidades dos pais e dos filhos e como Jesus quer ser convidado para o nosso relacionamento familiar, porque só com ele a família vai dar certo. Tudo isso de uma forma rápida, prática, passando por todos os pontos da lição. Se você não me conhece, eu sou o Matheus dos Passos e eu te convido a ficar nesse vídeo inteiro aqui comigo. Essa lição é importante porque no momento atual que a gente vive, a família está sendo atacada de todos os lados. A gente vê na parte da sociedade, escola e todos os noticiários e até o próprio YouTube, qualquer tipo de mídia social está atacando a família. E atacando a família, ela não ataca somente o papel da família, mas ataca também as pessoas que a compõem. Então é muito importante nós sabermos quais são as responsabilidades e os deveres de cada uma das pessoas da família, para que nós possamos compreender o que Deus quer que nós façamos. Afinal, a família não é uma das coisas mais importantes para Deus, a gente tem isso em mente. Mas se é uma coisa tão importante para Deus, por que a gente não estuda a fundo sobre isso? Eu penso, a gente fala muito que a família é o berço da sociedade. E sendo o berço da sociedade, será que ela não deve ser levada com mais crédito, ser dado mais crédito a ela por nós cristãos? Se o diabo investe tanto na família, será que nós não temos que investir na família também? E é exatamente isso que a gente vai fazer na lição de hoje. A lição de hoje nos fala sobre o relacionamento familiar, principalmente dos pais com os filhos e dos filhos com os pais. Então é muito importante que a gente comece falando que essa lição é muito atual. A gente precisa entender quais são os papéis familiares para que nós consigamos cumprir o que Deus quer que nós façamos, sendo pais ou sendo filhos. Na leitura bíblica em classe, o autor começa dizendo que eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. E Efésios 6, por sua vez, fala sobre os deveres dos pais e fala lá no versículo 4: e vós pais não provoqueis a ira aos vossos filhos. E eu já vou aqui para o primeiro tópico que nos fala sobre o relacionamento bíblico entre pais e filhos, e ali o primeiro subtópico, pais e filhos. O autor da lição nos diz que os filhos são apresentados como herança do Senhor e galardão. Eu acho interessante a gente trazer esse tipo de herança, né? Nós escutamos muito em congressos de família, em qualquer culto de família que a gente vá, que os filhos são herança do Senhor. Agora eu te peço para você imaginar comigo. Pense que você está vivendo a sua vida normal e você do nada tem a notícia que você tem uma herança enorme, uma herança de 2 bilhões de reais, vamos dizer assim. E aí, é um parente teu muito longínquo que deixou essa herança para ti. Você possui 2 bilhões de reais. Como que você acha que o seu parente lá próximo gostaria que você recebesse essa notícia? Você acha que ele gostaria que você saísse gastando, não estudasse como gerir esse dinheiro? Porque afinal, é a herança que muito provavelmente ele passou a vida inteira juntando. E agora ele está dando para você. Pense agora Deus dando um filho para uma pessoa. A Bíblia nos fala que os filhos são herança, né? E se uma alma vale mais do que o mundo inteiro, um filho vale tanto quanto isso. Então, pensem que um filho vale mais do que 2 bilhões de reais. Se bem que tá bem caro aí ter filho também, né? Mas Jesus, então, agora nos traz: filhos são herança do Senhor. Como que você acha que Deus quer que você receba a notícia que você vai ter uma herança? Ele quer que você entenda o que é essa herança. Ele quer que você entenda o que fazer com esse dinheiro, com essa coisa preciosa que você recebeu. Então, a partir do momento que você recebe essa herança, você tem uma responsabilidade. O autor fala: assim sendo, está sob a responsabilidade dos pais a educação, formação espiritual, o cultivo da fé, para que a herança do Senhor seja preservada nestes tempos difíceis. Então, Ele quer que você aprenda a cuidar daquilo de mais precioso que Ele te deu, que é
são os filhos. Em contrapartida, os filhos também têm responsabilidades com os pais. A gente vai para o segundo tópico que nos fala um mandamento com promessa para os filhos. O apóstolo Paulo ensina que os filhos devem obedecer a seus pais para que suas vidas estejam bem e, consequentemente, vivam um tempo longo sobre a terra. E para isso, a gente vai ler em Efésios capítulo 6 e versículo 2. Que nos diz assim: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então olha só, se os pais recebem uma herança do Senhor, os filhos que são essa herança têm uma responsabilidade. Obedeçam e honrem os pais de vocês. E lá na última frase, o autor diz: honram os seus pais em vida. Nós temos que entender como filhos que o momento para honrar os nossos pais é enquanto eles estão vivos. Eu falo isso porque a gente vê muitas vezes pessoas arrependidas porque não aproveitaram, não honraram os pais de acordo com o que poderiam ser feito, mas é uma responsabilidade também, é uma coisa que depende do desejo, do querer dos filhos honrar e obedecer os seus pais. E isso a gente sabe, isso é pregado para nós sempre. Todos nós somos filhos fomos filhos de alguém, mas uma coisa que a gente geralmente não fala em culto de família é esse terceiro ponto, que é mandamentos e bênçãos para os pais. O autor continua dizendo que se por um lado os filhos devem honrar os pais, estes não devem provocar a ira dos filhos. Efésios capítulo 6, versículo 4. É verdade que não é fácil criar filhos. Eu não tenho filhos ainda, mas a gente vê por todos esses exemplos assim que não é fácil criar um filho. E eu acho que é principalmente difícil porque a Bíblia fala que os pais não devem provocar a ira nos filhos. E eu não sei você, mas eu acho que parece que o filho é tão mais fácil se irar com o pai. A gente tinha esse negócio em casa que parece que com as pessoas de casa a gente é mais rude, a gente é mais áspero, a gente se ira mais facilmente com as pessoas que nós deveríamos amar mais profundamente. E eu acho que é muito difícil educar um filho sem provocar a ira dele. Olha só, porque o filho, ele não tem a mente formada, totalmente formada, assim como a dos pais. Ou assim como a do pai deveria ser, dependendo da idade, tem alguns problemas. Mas o filho e o pai geralmente estão em momentos da vida muito diferentes. E aí o pai, ele deseja fazer uma coisa que para ele era muito legal, mas pro filho já... Ai pai, nada a ver. E parece que é tão fácil os pais quererem fazer coisas para os filhos e deixarem os seus filhos irados. Eu acredito que é uma coisa muito difícil de fazer. Educar, não deixar de educar, mas sem provocar a ira dos filhos. Você tem alguma dica para isso? Deixa aí nos comentários. A gente tá nesse período de... Ai, não sei se eu falo. Eu e a minha esposa, a gente tá nesse período de pensar, de planejar e tal. Então, se você já tem alguma dica, já deixa aí nos comentários que com certeza eu vou ler todos e vai me ajudar bastante, né? Indo então para o segundo ponto, que é o cuidado dos pais com os filhos. No primeiro subtópico, o autor fala-se cultivar o ensino da palavra de Deus. Nesse aspecto, o autor continua dizendo que uma das maiores responsabilidades dos pais, e aqui eu tô falando pais, mas é o pai e a mãe, né? Com certeza a gente sabe disso. Uma das maiores responsabilidades do pai e da mãe é cultivar o ensino da palavra de Deus na família. Então, uma das coisas mais importantes para a gente compreender nessa lição inteira é que é responsabilidade dos pais cultivarem o ensino da palavra de Deus. E cultivar o ensino é um processo demorado. Eu gosto muito que ele usou essa palavra de cultivar. Cultivar é basicamente tu pegar uma semente, tu plantar e tu ir regando ela e por uns 15 dias, dependendo da planta, tu não vê ela crescer, tu não vê nada. Passa os 15 dias, tu vê só um brotinho, uma folhinha verde, outra folhinha verde. De acordo com o tempo, aquela árvore, aquela verdura vai se formando e aí sim
depois a gente vê ela crescendo, crescendo, crescendo e crescendo. Então, cultivar é uma coisa que demanda tempo. E cultivar a palavra de Deus nos filhos é uma coisa que demanda tempo. Não vai ser um versículo que você falar, não vai ser uma vez que você ler a palavra de Deus junto, não vai ser uma história bíblica, não vai ser uma coisa, vai ser todo um processo de deixar a semente, de botar um pouquinho de água, de botar mais um pouquinho de água, tirar um pouquinho da terra, botar de novo. É um processo que demora e demanda tempo. Não sei se você já teve a oportunidade, mas eu já tive a oportunidade de ter um bonsai. E era muito difícil, eu já comprei ele grande assim, né? Mas era difícil de cuidar dele, eu me esquecia de vez em quando, ia lá, passava 4 dias sem botar água, botava água lá de novo e tal. Então, é uma coisa que vai demandar esforço todos os dias. E eu digo pra você, é tão difícil fazer nascer um bonsai, mas é tão fácil deixar ele morrer. Para cultivar a palavra de Deus na sua casa, você vai ter que se esforçar por muitos e muitos anos, por muito e muito tempo. Mas para acabar com o cultivo da palavra de Deus, muitas vezes vai ser uma ação, vai ser uma palavra, vai ser uma semana que você não se esforçou o suficiente e aquilo vai por água abaixo. Então, é muito importante que a gente entenda que o cultivo é cultivo porque demanda tempo e é um processo. E por demandar tempo, eu acredito que muitas vezes nós nos perdemos no caminho. E por isso que é tão importante o segundo subtópico, que é a prioridade na vida familiar. O autor diz que se pudéssemos estabelecer uma hierarquia de prioridades na vida do cristão, faremos assim. Primeiro, cônjuge, que seria a pessoa com que você é casado ou com que você vai casar. Segundo, os filhos. E terceiro, a igreja local. Olha só que importante isso. Se a gente pudesse elencar uma hierarquia, o cônjuge deve vir antes dos filhos. E os filhos devem vir antes da igreja local. É um assunto complexo de se abordar aqui em um tempo curto, mas a gente precisa compreender hierarquia porque a gente precisa compreender o que é mais importante. Hierarquia significa o que está acima e o que está abaixo. E o autor nos traz isso de uma forma muito clara. Primeiro, o mais importante é o cônjuge. Segundo, o segundo mais importante são os filhos, e só em terceiro lugar é a igreja local. A igreja local também é muito importante, principalmente no seu ministério. E eu amo a igreja local, eu acho que é um celeiro de talentos, é onde tu aprende a fazer qualquer coisa para Deus. Mas Deus não quer só um fazedor de coisas. Deus, ele quer homens, mulheres, pais e filhos que sirvam a Ele de coração. Então, não deixe a igreja local te roubar da sua família. Isso é muito importante de a gente compreender. Existem outros aspectos, sim, que eu não vou abordar nesse vídeo, mas que você pode estar pensando: Jesus falou que aquele que achar que a família é mais importante do que a mim não é digno de mim. E sim, Jesus falou isso, mas a gente não está falando que devemos amar mais o nosso cônjuge do que a Deus. Estou falando que a gente deve ter em hierarquia de importância que o nosso cônjuge é mais importante que a igreja local. E a gente deve fazer isso porque Deus determinou que seja desse jeito. Então eu não tô falando pra gente esquecer de Deus, não tô falando isso. Mas nós precisamos colocar as coisas no seu devido lugar. Nós precisamos compreender o que é mais importante. E a família é mais importante. E é nesse balanço de entender uma coisa, entender um lado, entender outro também, que a gente está no terceiro subtópico que fala sobre a disciplina e estímulo aos filhos. Porque assim como um pai deve ter jogo de cintura para disciplinar os filhos, e isso é muito importante, os pais também devem ter jogo de cintura para saber elogiar os filhos. E eu vou dizer uma coisa para você: o seu elogio pode matar o seu filho. E eu vou dizer outra coisa para você: a sua disciplina também pode matar o seu filho.
Ser pais e ter alguém sobre sua responsabilidade é uma gangorra que deve estar sempre equilibrada entre uma coisa e outra, porque senão uma das pontas vai bater no chão e vai doer. Então é importante que a gente entenda que, por um lado, existe a disciplina e a disciplina é importantíssima. Mas por outro lado também existe o elogio, também existe as demonstrações de afeto, e eu acho que durante muito tempo a gente sempre tem extremos. Eu escuto histórias do meu pai e da minha mãe sobre como eles foram criados e parece que eles foram criados com muita disciplina. Eram muito disciplinados. E pai e mãe, se vocês estão vendo isso, beijo. Eu amo muito vocês pela educação que vocês me deram. Mas parece que a gente vê uma geração que foi determinada e criada com a disciplina sendo o principal base. E aí eles educam os filhos muitas vezes. Eu acho que você deve ter alguém aí na sua família que tem isso. E parece que a disciplina, não, eu não vou fazer como o meu pai fazia. E parece que só elogia os filhos são os reis. E parece que a gente vive entre uma geração que é totalmente disciplinada e outra que é totalmente indisciplinada. E a gente vive em uma geração que é impossível mostrar sentimentos e outra que parece que mostra sentimentos até demais. Então a gente sempre tem esses extremos, mas é importante a gente ter o equilíbrio. O equilíbrio deve ser procurado e, gente, o ponto de equilíbrio é o mais difícil de ficar. Eu dei o exemplo da gangorra aqui. Pensem o esforço que deve ser feito para que uma gangorra fique equilibrada é muito maior do que aquele impulso que vai um lado e vai para o outro. Então isso é muito importante e, de novo, demanda muito esforço. Mas e se a gente, com a graça de Deus, seguindo o caminho dele, tivermos a nossa família bem cuidada? O autor da lição nos traz que quando a nossa família está bem cuidada, consequentemente, teremos uma igreja bem assistida. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente, que quando a gente forma filhos, nós formamos pessoas maravilhosas, tanto para a sociedade como principalmente para a igreja. E quando nós fazemos isso com a graça de Deus, o que são as coisas, quais são de fato as promessas para os pais e para os filhos? E a gente está no terceiro tópico, bênçãos pais e filhos. No primeiro subtópico, o autor fala sobre bênçãos para a posteridade. E aqui, lá no final, ele fala que ore para que seu filho, sua filha receba o batismo no Espírito Santo. É uma promessa divina para a vida deles. Além disso, eu também quero dizer, ore para que seu filho seja um grande homem de Deus. Ore para que sua filha seja uma grande mulher de Deus. E isso não quer dizer que ele vai ser um pregador, isso não quer dizer que ela vai ser uma cantora, que ele vai tocar, que ela vai tocar. Não, isso quer dizer que onde quer que ela for, ela vai fazer a diferença. Seu filho pode fazer a diferença e você precisa orar para que ele faça a diferença. Apesar disso, não é somente orar, porque a Bíblia nos fala a respeito da responsabilidade dos pais também. Então, sabe aquele que a gente sempre fala, vigiai e orai? Né? O vigiai parece que vem antes. Então, tenha em mente as suas responsabilidades. Cumpra as suas responsabilidades. Ah, mas eu não sei. Gente, vamos tentar estudar, vamos fazer o que for preciso, porque a gente precisa compreender como gerir essa herança maravilhosa que Deus nos deu. E tudo isso para que a nossa família seja um lugar onde os filhos devem ser abençoados. E a gente vai para o segundo tópico. Eu oro para que os meus filhos tenham liberdade para falar comigo sobre o que eles desejam, para que eu ensine eles no caminho em que eles devem andar e principalmente para que a nossa família, para que a minha família seja o lugar onde os meus filhos são abençoados. Eu não gostaria que os meus filhos vissem na nossa família um lugar de maldição, mas que ele visse na nossa família um lugar onde ele é abençoado. E indo para o terceiro ponto, nossas crianças devem ser protegidas física, emocional e espiritualmente.
Que os nossos filhos vejam na nossa família um lugar que eles são protegidos e não atacados. Que os nossos filhos vejam na nossa família um refúgio e uma fortaleza para que eles voltem quando eles estiverem feridos, para que eles procurem os conselhos quando eles estão perdidos, para que eles estejam ali quando é necessário, mas para que eles vão também quando eles precisam. Então, proteger os nossos filhos não quer dizer muitas vezes a gente não deixar ele ir para a escola. Sim, a educação em casa é possível, mas não faz parte da possibilidade da maioria das famílias cristãs no Brasil. E por isso a gente deve compreender, proteger os nossos filhos não é não deixar eles irem. Às vezes é fazer isso, às vezes é dizer não, às vezes é não deixar ir. Mas tudo isso com sabedoria, para que eles saibam que depois de tudo, depois que aquilo passou, depois que as coisas foram esclarecidas, que eles têm um lugar para voltar, para que eles tenham um lugar em que eles se sintam totalmente seguros, para que eles saibam que eu como pai, a minha esposa como mãe, somos representantes de Deus na terra, para que ela seja ou ele seja abençoado. E indo para a conclusão, então, a vontade do Altíssimo é que suas bênçãos celestiais estejam sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre o relacionamento com os nossos filhos. Que a gente busque a Deus, a sabedoria que nos falta para saber disciplinar de maneira equilibrada e ao mesmo tempo abraçá-los quando mais precisarem. Deus é zeloso para com a nossa família e nós precisamos ser também. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí, se inscreve no canal e muito obrigado por ter ficado até aqui. É isso e te vejo na próxima. Valeu!